Glória a Deus. Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Quero dizer que estou muito feliz de estar aqui com os irmãos nesta noite. Já havia pregado aqui, mas já faz muitos anos. Até que eu olho os irmãos, poucos que a gente conhece. Eu lembro do irmão, mas e poucos que é da época que eu estive aqui há muitos anos atrás, né? Muitas coisas aconteceram, muitas coisas passaram e Deus vem sempre renovando o seu povo, mudando de lugar, mas sempre abençoando a sua igreja. E nós estamos muito felizes com esta oportunidade e mais ainda com o tema que as irmãs têm escolhido para esta campanha, né? Porque fé é uma palavra que ela tem uma expansão muito grande, ela tem muitos significados, né? Não exatamente significados, mas muitas formas de você estar expressando sobre fé. E essas várias maneiras, muitas das vezes, ajudam, outras vezes não ajudam o crescimento espiritual do cristão. Então é bom quando temos uma campanha como esta, em que nós aprendemos sobre fé, porque o cristão, ele precisa ter fé. Esse é das coisas principais na vida do crente, é a fé. E um dos versículos que nós vamos estar vendo, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Nós vemos aqui no versículo 6 o tema que as irmãs têm lido: sem fé é impossível agradar-lhe. Então nós precisamos ter fé. E isso é importante nós estarmos observando e aprendendo nesta noite sobre isso. Amados e queridos irmãos, nós com certeza, os irmãos já leram, eu vi que leram todo o livro, todo o capítulo 11 de Hebreus, que é o tema da campanha, o capítulo 11, do versículo 1 até o versículo 30 até o 40, né? São 40 versículos que falam sobre a galeria da fé, os heróis da fé, a natureza da fé e os exemplos de fé tirados do Antigo Testamento. Então, na verdade, o capítulo 11, ele fala exatamente sobre fé. E é sobre isso que é a campanha, sobre isso que Deus tem colocado em nossos corações para falar nesta noite. E nós temos trazido um título que o Senhor tem nos dado, aleluias, dessa palavra que diz: a fé, o sacrifício e o milagre. Os irmãos entenderam aí? A fé, o sacrifício e o milagre. Amém? Amém. Que Deus possa falar mais nos nossos corações. Mas, amados, sobre fé, nós vemos aqui que em todo o capítulo 11 é comentado sobre vários heróis da fé. Até no versículo diz que são homens, ou eram homens, que o mundo não era digno. Aleluia. Para os irmãos verem a importância que tem a fé na vida de um cristão. É tão importante que Deus coloca ele em um patamar tão mais alto, que diz que o mundo não merece ter estes homens, ou estas mulheres, ou estas pessoas que têm fé. Porque a fé, como diz aqui no capítulo 1, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Ou seja, confiar em Deus. Fé. E nós vemos aqui falando de Abel, falando de Noé, falando de Abraão, como nós estamos falando sobre a fé, o sacrifício e o milagre, observando rapidamente sobre essas três pessoas, Abel, Noé, por exemplo, e Abraão. Abel, ele ofereceu um sacrifício a Deus, mas antes ele teve fé, ele acreditava em Deus, ele cria em Deus, e a sua fé o propôs em seu coração de oferecer um sacrifício de uma forma genuína, de uma forma pura, e oferecendo aquele sacrifício ele recebeu o milagre que foi, Deus recebeu o sacrifício das mãos dele. Nós vemos, por exemplo, Noé, ele exercitando a sua fé, crendo na palavra de Deus, quando Deus diz: olha, Noé, constrói para ti uma arca, e aqueles que te seguirem, porque eu vou destruir esse mundo em poucos dias. Noé acreditou, Noé creu, construiu a arca, fez o seu sacrifício, que foi construir a arca, pregar o povo por 40 anos, ou mais, pregando o evangelho, insistindo para que aquele povo aceitasse a sua palavra, a palavra de Deus. Eles não aceitando, veio depois do castigo, mas houve um milagre na vida dele, que foi salvar a sua família quase toda, juntamente com seus filhos, aqueles que o seguiram, e também todos os animais. Houve um milagre, um sacrifício através da fé de Noé. Abraão, por exemplo, recebeu a palavra de Deus: olha, sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra distante que eu te mostrarei. E Abraão saiu, ele acreditou na palavra, ele teve fé em Deus, na palavra de Deus, e ele saiu. E agora nós vemos que esse foi o sacrifício dele, além de outros que ele fez, como no caso de Isaac, seu filho, que ele quase o matou em obediência à palavra de Deus, mas Deus deu o seu milagre. Hoje em dia, nós vemos que a terra está povoada principalmente no Oriente, e a Bíblia diz que a semente dele seria tão numerosa como as estrelas do céu ou a areia da praia, e é impossível contar a
quantidade de pessoas que são descendentes de Abraão. Ele recebeu vários milagres. A fé, o sacrifício e o milagre. E nós vemos aqui a primeira coisa que nós iremos aprender nessa noite. Eu sei que durante essas campanhas, essas quartas-feiras, muitos irmãos já pregaram sobre fé, já explicaram muitas coisas, mas aquilo que Deus tem colocado no meu coração nessa noite, com certeza tem algo de especial para falar contigo. A primeira coisa é o que é a fé. O que é a fé? Os irmãos ouviram aí o que é a fé? Vamos repetir para a gente aprender. Eu sou professor da escola dominical na sede, então eu prego muito ensinando. Eu gosto de pregar, mas que os irmãos possam aprender alguma coisa com a palavra de Deus. Não só pregar e depois chegar em casa. O que o irmão Raulino falou mesmo? Não lembrei. Então vamos aprender. Repitam comigo. O que é fé? O que é fé? Esse é o primeiro ponto. Nós vamos aprender o que é fé. Amém. Fé, como diz a palavra de Deus, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. Está no capítulo 11, versículo 1 de Hebreus, que os irmãos já leram nesta noite. O que é a fé? A fé, na verdade, é você colocar a sua confiança total em alguém ou em alguma coisa. Você confiar plenamente, completamente em alguém ou em alguma coisa. Você dispor toda a sua crença naquilo. Isto é ter fé. E nós que somos crentes, cristãos, a nossa fé está baseada em Deus, na palavra de Deus. Então nós cremos em Deus, a nossa fé é em Deus, e fé é isso. Então a primeira coisa, o que é fé? É nós conhecer ou acreditarmos em alguma coisa que nós nunca vimos, porque nós nunca vimos Deus. Acreditar em Deus, confiar em Deus e colocar toda a nossa confiança, toda a nossa credibilidade nele. Isto é ter fé. É a primeira coisa que nós vamos aprender nesta noite, o que é ter fé. Então nós vemos que muitas pessoas eles colocam as suas fé, como está escrito em Salmos capítulo 20 e o versículo 7, diz que muitas pessoas colocam a sua fé em carros, em cavaleiros e outras coisas mais. Vejamos o que diz aqui, capítulo 20, versículo 7. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção, ou seja, nós confiaremos no nome do Senhor, nosso Deus. Então, amados e queridos irmãos, muitas pessoas colocam a sua fé, porque descobrindo o que é fé é acreditar, é depositar toda a sua confiança em alguém. Uns colocam as suas confianças em carro, na riqueza, nas coisas que tem, no seu chefe, no seu trabalho, na sua posição social, no seu entendimento, na sua inteligência, no seu saber, na sua força física, nos seus amigos e diversas outras coisas. Colocam a sua confiança, colocam a sua fé nestas coisas. Mas nesta noite, nós já aprendemos que ter fé é isso, que ser fé é confiar em alguém, alguma coisa. E quem é que nós confiamos? Deus. Nós colocamos a nossa confiança em Deus. Amém? O que é fé? É o firme fundamento. E mais uma coisa, firme fundamento é a própria palavra de Deus. Porque somente a palavra de Deus é firme e é um firme fundamento. Somente ela é inegável, é inerrável. Ela não tem como você encontrar erros na palavra de Deus. A Bíblia diz que tudo que ele fala acontece. A porta que ele abre ninguém fecha. A porta que ele fecha ninguém abre. A palavra de Deus é a única que realmente é correta, que é a verdade. Por isso ela é o firme fundamento. Então a nossa fé tem que ser baseada nela, na palavra de Deus, no próprio Deus. Outra coisa importante, se os irmãos têm fé, a vida dos irmãos com certeza muda. A fé muda a vida das pessoas. Sabia disso? A fé muda a vida das pessoas. Nós que temos fé, que confiamos, a nossa vida já não é mais igual quando nós estávamos no mundo. Quando nós vivíamos no mundo de pecado. Porque lá a gente tinha fé em outras coisas. Talvez não confiava, vivíamos aí sem fé, sem fundamento, sem uma direção. Mas a partir do momento que você diz que tem fé, ou você começa a entender o que é fé e coloca a tua confiança em Deus, a tua vida muda. Jamais você se tornará igual você era antes de ter fé. Então isso é importante nós aprendermos nesta noite. O que é ter fé? É o firme fundamento, é colocar confiança total, sem nenhuma discussão, a nossa confiança total em Deus e na sua palavra. Mais uma coisa, o ponto 2 diz a importância da fé. Vamos repetir? A importância da fé. Nós aprendemos o que é ter fé, que é o firme fundamento, é a palavra de Deus. Confiar em Deus. Agora, a importância da fé. Eu vou ler alguns versículos, porque não vamos ter tempo de ficar dialogando em todos os outros mais que tem. Mas a Bíblia diz em Romanos capítulo 5, versículo 1, como somos salvos pela fé. A importância da fé, ela
nos dá a salvação. Através dela nós conseguimos também a nossa salvação. Diz a Bíblia, em Romanos capítulo 5, versículo 1: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. A justificação e a salvação também precisa da fé. Nós temos que ter fé para ser justificado por Deus. Em Gálatas 3:5 diz: recebendo o Espírito Santo pela fé, aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, valoás pelas obras da lei ou pela pregação da fé. Depois nós temos a resposta, que é pela fé que nós recebemos o Espírito Santo de Deus. Qual a importância da fé? Para a nossa salvação, para receber o Espírito Santo de Deus, para sermos santificados, diz Atos 26:18, para lhes abrir os olhos e das trevas os converteres da luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Atos 26:18. Nós recebemos a santificação pela fé. O que mais fala de fé? Nós somos guardados pela fé. Nós vamos entender a importância que tem a fé na minha e na tua vida. Guardados pela fé. Diz a Bíblia em 1 Pedro 1:5, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes a se revelar o último tempo. Guardados. Pela fé nós também somos guardados, porque nós cremos em Deus. E Deus, com certeza, Ele vai nos guardar, vai nos remir, vai nos dar o Espírito Santo. E também através dela encontramos a salvação, ou nós progredimos com a salvação em Cristo, pela fé. Mais uma coisa, nós também somos curados pela fé. Eu tenho certeza que aqui no meio dos irmãos, há pessoas que já receberam a cura através da fé. Aleluia! Ser curado. Eu mesmo já fui curado, minha esposa já foi curada, porque teve fé em Deus. E a fé é um princípio, um requisito básico que não pode faltar. Sem fé não dá. E tudo isso acontece em nossa vida pela fé, somos curados. Também nós andamos pela fé, como diz 2 Coríntios 5:7, porque andamos por fé e não por vista. Outro versículo, Marcos 9:23, vencemos as dificuldades pela fé. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo isso é possível ao que crê. Se tu podes crer, tudo isso é possível ao que crê. Então nós vemos aqui que nós somos salvos pela fé, recebemos o Espírito Santo pela fé, somos santificados pela fé, somos guardados pela fé, somos curados pela fé e andamos pela fé. Vencemos também as dificuldades. E ainda no final, no versículo nós lemos em Hebreus 11, além de tudo isso, sem fé é impossível agradar a Deus. Amados, a fé é tão importante em nossa vida, que se nós não tivermos fé, nós não somos ninguém. Existem muitas pessoas por aí que dizem: olha, eu sou ateu, eu não creio em nada. Mas ele crê em alguma coisa, com certeza. E no momento de dificuldade, na hora do desespero, o primeiro nome que ele chama é o nome de Deus. Então sempre nós cremos em alguma coisa. E a fé, ela é essencial dentro das igrejas de Deus. E nós vemos que isto é o motivo pela qual Satanás tem tentado tanto a tua fé. Esse é um dos grandes motivos pelos quais Satanás tem tentado te destruir e abalar a tua fé. Te deixar sem fé ou fraco na fé. Porque ele sabe que o crente que tem fé, ele não pode morrer. Um crente fervoroso, um crente que crê em Deus, crê na sua palavra, que crê em Deus, crê em tudo que Deus pode fazer, o inimigo não pode com ele. Por isso que ele tenta abalar a nossa fé. Então o que é fé e a importância da fé? Nós vemos vários exemplos, não são apenas esses, mas apenas escolhemos alguns exemplos da importância que a fé tem na nossa vida. Mais uma coisa, o terceiro ponto, agora isso é importante também, como adquirir fé. Vamos repetir? Como adquirir fé. Amados, eu tenho visto muitos irmãos e algumas pessoas falarem assim: vamos orar a Deus, para Deus me dar fé. Mas Deus não dá fé. Sabia que fé não é uma coisa que nós pedimos? Biblicamente nós vamos aprender isso hoje. Fé não é uma coisa que nós pedimos. A resposta está em Romanos, capítulo 10 e versículo 17. E muitas pessoas oram assim a Deus, pedindo a Deus: Senhor, me dá fé. Você pode pedir para Deus aumentar a tua fé, para Deus dar força na tua fé, para Deus te abençoar na fé. Mas não dá para pedir para Deus te dar fé.
Por quê? Romanos capítulo 10, versículo 17 diz assim: de sorte que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então nós repetimos aqui como adquirir fé. Eu pergunto para os irmãos, será que os irmãos entenderam como adquirir fé? Através de quê? Ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus. Então quando você ora a Deus pedindo, Senhor, eu quero fé, me dá fé. Sabe o que ele diz? Vai para o culto. Vai ouvir a palavra de Deus. Vai ouvir a minha palavra lá. Vai para a escola dominical. Vai ler a Bíblia. Vai ler a minha palavra e você vai ter fé. Porque quanto mais nós conhecemos de Deus, mais nós nos apaixonamos por esse Deus tão maravilhoso. Mais nos apaixonamos dele. Todo este capítulo de Hebreus 11 fala de homens que tiveram tanta fé que o mundo não era digno deles. E eu e você podemos também ser como estes homens. Ser abençoados, ter fé. Fazer o sacrifício e receber o milagre de Deus. A fé é muito importante para nós. E nós precisamos aprender a adquirir fé. E é através da palavra de Deus, como diz aqui, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Está aí um dos motivos do diabo não deixar você vir para a igreja. Se você vir na escola dominical, eu acredito que aqui deve ser bem parecido, porque lá na nossa igreja, se nós tivermos 100 membros, na escola tem 5. Porque o inimigo não quer que você ouça a palavra de Deus. Então tem dias que ele vai te impedir de ir para o culto, ele vai fazer de tudo para você não ir ouvir a pregação, a palavra de Deus. Tem dias que ele vai te atrapalhar de ir na escola dominical, ele vai te arrumar nem que seja uma visita lá no Nordeste. Vai chegar de repente, olha, vim te visitar. Aquele vizinho que nunca foi na tua casa, no dia que tem uma palavra que você poderia estar se edificando cada dia mais, ele vem te visitar. Olha, eu vim te visitar hoje, tomar um café. Não é de Deus, irmã, essas visitas, viu? Diga assim, olha, o café hoje é lá na igreja, vamos comigo para lá. Você já está arrumado mesmo? Vamos para a igreja ouvir a palavra de Deus. Porque nós precisamos adquirir fé e ouvindo a palavra de Deus. João capítulo 17, versículo 17 diz assim: santificas na verdade, porque a tua palavra é a verdade. O que quer dizer este versículo? Que através de ouvir a palavra de Deus, nós nos santificamos cada dia mais. Ouvindo a palavra de Deus, como viu o irmão, leu um versículo hoje muito importante, muito bom. Ouvir a palavra de Deus. Quanto mais você ouve a palavra de Deus, mais você cria temor a Deus, mais você cria amor a Deus, mais você quer estar próximo de Deus, mais você se fortifica, você se fortalece. A igreja, ela é considerada, ela é comparada como um grande hospital. Um hospital para os doentes, porque a Bíblia diz que veio para os que estão doentes. E a igreja, ela é comparada como um grande hospital. Você pode observar que quando você está na sua casa, doente, está passando mal, está fraco, está ruim, aí você pega e vai para o hospital, eles te arrumam um leito, te deixam lá no leito deitado, tomando soro, tomando remédio, de vez em quando vem uma enfermeira, dá uma olhada, mede a pressão, vê como é que está o colesterol, vê a diabetes, dá uma geral em você para ver se está tudo certo, cuidando de você. Assim é na casa de Deus. Se você ficar na sua casa, se eu ficar na minha casa, eu vou morrer espiritualmente. Porque Deus quer que nós venhamos aqui aprender a sua palavra, nos fortalecer, estar em comunhão com os irmãos, cantando, orando, jejuando, junto com os irmãos. Se nós ficarmos em casa, vamos enfraquecer. E a Bíblia diz, em João 17, nós temos que nos santificar na tua palavra. Então, quanto mais você ouve a palavra de Deus, mais você se santifica, mais você se fortalece, mais você aprende, mais você se aproxima de Deus. Aleluia! Que coisa maravilhosa! Isso é bênção de Deus. Como adquirir fé? Ouvindo a palavra de Deus. Agora, a última coisa, para nós já finalizarmos e os irmãos estarem aprendendo mais um pouco da palavra. Nós falamos o que é fé. 2, a importância da fé. 3, como adquirir fé. Agora, o 4 é como ou qual sacrifício deve fazer para receber o milagre. Qual sacrifício devo fazer para receber o milagre? Vamos repetir para aprender? Qual sacrifício devo fazer para receber o milagre? Sabe por que o Senhor colocou isso no meu coração? Eu entendi a palavra. Porque a gente pensava, ou eu pensava assim, se a gente tiver fé, a fé já é, você tendo fé, você vai estar agradando a Deus. Se eu tiver fé, já é suficiente. Mas o crente, ele sempre quer uma bênção de Deus. Todos nós queremos um milagre. Se
Se eu fosse perguntar aqui, desde o irmão que está ali, o irmão Austin na porta, até o nosso irmão que está lá do outro lado, na outra porta, passando por todos os irmãos querem um milagre? O irmão tem alguma coisa que gostaria de receber de Deus? Tem alguma coisa que o irmão está pedindo, está precisando? Todos os irmãos teriam ao menos uma coisa a receber de Deus. Olha, eu estou orando há muito tempo, estou buscando, eu estou esperando, eu gostaria de receber, eu queria receber alguma coisa. E nesta noite o Senhor vai te dar alguns exemplos que vai fortalecer a tua fé. E nós vamos aprender como receber o milagre de Deus através da fé. Amém? Qual sacrifício devo fazer para receber o milagre? Você já tem fé. Nós sabemos que os irmãos têm fé, porque acreditamos que os irmãos estão fazendo essa campanha, já ouviram outras pregações, já exercitaram a fé, já fortaleceram a fé, já aprendemos o que é fé, como adquirir, qual a sua importância. Então os irmãos já têm fé. Agora precisamos saber o que fazer para receber o milagre de Deus. E eu quero encontrar aqui alguns exemplos na Bíblia, para nós sermos bem práticos e não demorados. Alguns exemplos na Bíblia do que fazer para adquirir fé. A primeira coisa que eu vou citar nesta noite é vencer a multidão. Os irmãos podem repetir? Vencer a multidão. Sabe por quê? Aprendam isso nessa noite. A parte final da palavra é aquela que os irmãos têm que realmente prestar mais atenção, porque já estamos finalizando, mas não posso parar sem falar isso aos irmãos, que foi o que Deus colocou no meu coração, esta palavra. Primeira coisa, vencer a multidão. Qual o sacrifício que eu devo fazer para receber o meu milagre? Tem muita gente, irmão Nilson, que ainda não recebeu o milagre na igreja, porque ele ainda não venceu a multidão. A multidão está ali apertando ele, está dizendo: rapaz, cala a tua boca, para com isso, chega de ir na igreja, isso não vai dar em nada. Tem coisa melhor para ti em outro lugar, tem coisa melhor para ti aqui. Larga de ser bobo, para de ir na igreja, ninguém vai te ouvir, esse Deus não vai voltar, nada vai acontecer. E a multidão começa a falar na tua cabeça, na minha cabeça, e se você ter ouvido da multidão, você vai perder a tua bênção. Sabe quem foi que não deu ouvido à multidão, que venceu a multidão dos exemplos? Foi Bartimeu. Quando ele viu que Jesus estava passando, ele já tinha fé no filho de Davi. E ele, com a sua fé, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a multidão: cala a boca, o que é isso? Está fazendo barulho, é isso? Jesus está passando do outro lado, não vai te ouvir? Muitas vezes o diabo fala assim no teu ouvido: ó, ele não vai te ouvir. Quanto tempo tu está orando? Quanto tempo tu está buscando? Ele não vai te ouvir. Para com isso, não vai não, muda de igreja, vai para outro lugar, para com isso. O diabo falando, a multidão falando. Então a primeira coisa, nós temos que vencer a multidão, porque a multidão vai ser sempre contrária. Em todos os milagres que nós vemos aqui da Bíblia, a multidão ora queria prender Jesus, ora queria prender aqueles que recebiam milagre, ora eles pagavam em dinheiro, como os soldados lá que Jesus, quando Jesus ressuscitou, eles deram muito dinheiro aos soldados. Olha, fica calado, não diz nada para ninguém sobre a ressurreição. Fala que os discípulos vieram de noite e levaram o Jesus do túmulo. Paga dinheiro, faz qualquer coisa. Aparece cada negócio para você quando é para você receber a sua bênção, que é uma coisa incrível. O diabo faz cada coisa que a gente fica pensando: rapaz, será que isso é verdade? O diabo é terrível. Então nós temos que primeiro vencer a multidão. Como nós vimos o exemplo de Bartimeu. Não vamos demorar com o assunto de Bartimeu, porque os irmãos conhecem o exemplo, conhecem a história. E ele Bartimeu foi e recebeu a bênção de Deus. E depois o seguiu a Jesus. Ele foi curado. Outro exemplo, outra coisa. Segundo, agir, se esforçar. Eu lembro aqui agora, que está registrado em Mateus capítulo 9, da mulher do fluxo de sangue. Ela tinha uma grande dificuldade, não podia estar no meio do povo, porque ela tinha um fluxo de sangue que há 12 anos não parava. E o que ela fez? Ela agiu, ela não parou, ela se esforçou, foi se arrastando, diz a Bíblia que ela ia se arrastando no meio do povo, até que conseguiu chegar onde Jesus e tocou na orla do vestido de Jesus. Ela se esforçou, ela buscou para receber o milagre. O que devo fazer para receber o milagre? Se esforçar, agir. Tem muita gente, eu gosto muito de fazer esse exemplo, tem muita gente que diz: olha, eu vou esperar. Porque a Bíblia diz assim: esperai com paciência no Senhor. Eu vou esperar. E fica esperando. Espera. Misericórdia, irmão. Não é isso que Deus fala, não.
Deus diz que nós temos que agir, exercitar a nossa fé. Ele já te deu fé, agora Ele está feliz que você crê nele, você depositou a sua confiança nele. Agora age, faz alguma coisa para receber o teu milagre. O que é preciso? É oração, é jejum, é você ir lá, evangelizar, é pregar. Eu estou orando para Deus salvar o meu esposo, estou orando para Deus salvar a minha esposa. E tu já evangelizou para ele, tu já sentou meia hora com ele ou uma hora, e já pregou a palavra para ele, já se esforçou, já fez alguma coisa para Deus agir na vida dele? Precisa se esforçar. Se a gente não se esforçar, não vai dar em nada. E essa mulher se esforçou e diz a Bíblia que ela recebeu a bênção dela. Terceira coisa, testemunhar o poder de Deus. Vamos repetir? Testemunhar o poder de Deus. A pergunta é: qual sacrifício devo fazer para receber o milagre? Estamos falando agora sobre testemunhar o poder de Deus. Quando Deus faz alguma coisa na nossa vida, não dá para ficar calado. Nós temos que testemunhar, temos que expandir o reino de Deus, temos que levar aquela bênção, aquele milagre a outras pessoas, para que eles também recebam. Nós vemos o exemplo de 2 cegos, que está em Mateus capítulo 9. Aqueles cegos, eles receberam o milagre, eles começaram a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de nós. Jesus parou, disse: o que é? O que vocês estão querendo aí? Não, tem misericórdia de nós. Chegou: pois não, o que vocês querem receber da minha parte? Olha, Jesus, nós queremos ver. Nós temos fé que tu pode fazer. Nós temos fé que tu é o Filho de Deus, filho de Davi. E nós acreditamos que o Senhor pode nos curar. Nós queremos ver. Deus: olha, estão curados. Vocês receberam agora a cura. Mas vão e não fala nada para ninguém. Sabe por que Deus fez isso? Para deixar esse testemunho para nós. O que deveria acontecer. Naquela hora, certo é que Deus não queria, ou Jesus não queria, que houvesse ainda uma divulgação do seu ministério. Mas, no entanto, Ele fez essa demonstração para provar que quando nós temos Deus em nosso coração, não dá para segurar, irmão. Quando Jesus está com você, quando Deus está na tua vida, não dá para segurar. A alegria é tão grande, o poder é tão grande, que nós queremos contar ao mundo inteiro. Nós queremos demonstrar, é no nosso trabalho, é na escola, é em todo lugar. Eu quero mostrar que eu tenho Deus. A gente começa a se encher tanto que está transbordando e quem passar os outros. Não dá para esconder. E aqueles 2 santos foram gritando aos 4 ventos: olha, Jesus cura, Jesus salva, Ele leva para o céu. Aleluia. É isso que Deus quer de nós. Que nós testemunhamos a sua palavra para que outros possam ser alcançados pelo Evangelho. Aleluia. Vamos adiantar aqui para nós ganharmos tempo. Mais uma coisa importante. Número 4. Não duvidar. Digam comigo. Não duvidar. Aleluia. Não duvidar. Onde nós vemos esse exemplo mais claro? Pedro e os discípulos estavam num barco certo dia. E Jesus, no meio daquela tempestade, veio andando sobre as águas. E de repente eles olharam e viram aquele homem andando no meio da tempestade, só gritaram: é um fantasma. E era Jesus. Jesus falou: não sou eu, acalmado. Pedro disse: olha, se é tu mesmo, Jesus, manda que eu vá até aí. E Pedro foi: Jesus, pode vir. E Pedro foi andando sobre as águas firmemente. Mas quando chegou perto, vendo o vento assoprar e toda aquela turbulência, diz a Bíblia que Pedro começou a duvidar. Rapaz, eu sou homem pecador. Isso não está certo. Jesus pode até ser andar nas águas, mas se eu andar sobre as águas, isso está errado, isso pode dar problema, isso não vai dar certo. E ele começou a duvidar. Estou parafraseando o que Pedro poderia ter dito, o que ele pensou: isso não vai dar certo. E ele começou a afundar. E a Bíblia diz, no capítulo 14, versículo 31 de Mateus, 14, 31, diz assim: e logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Irmãos, ouça aqui comigo. Tem irmãos que já são tentados pelo diabo, são tentados pelo mundo. A multidão tenta denegrir a fé deles, tenta abalar a fé deles. Mas ainda tem outros irmãos que eles mesmos abalam a sua própria fé. Eles mesmos duvidam e conhecem Jesus, vem na casa de Deus, aprende a palavra. Os irmãos têm que trazer o nome desse irmão que está com dúvida para matricular na escola bíblica dominical, para aprender mais a Bíblia, porque está precisando conhecer mais Deus. Está precisando
de ter mais palavra na vida, porque só a palavra é que dá vida. E tem muitos irmãos que ainda duvidam, como Pedro, que conhecia Jesus, estava com Jesus, chegou um momento, isso até é natural, chegou um momento que ele duvidou, frente a frente com Jesus. Jesus disse, olha, você está com muita pouca fé. Por que duvidaste? E foi lá e levou ele até o barco em segurança. Então nós não devemos duvidar. Quando o inimigo colocar uma seta de dúvida no teu coração, olha, eu estou orando, eu estou buscando a Deus para que Deus me dê tal milagre. Estamos falando sobre milagres, como adquirir o milagre, o que devo fazer para receber o milagre. O teu milagre já está pertinho de chegar. Pedro estava a 1 ou 2 metros de Jesus, mas ele começou a duvidar e começou a afundar. Talvez o teu milagre já está ali pertinho, frente a frente. O anjo já está com a bandeja na mão para te entregar o milagre. E você começa a duvidar, você vai começar a afundar frente a frente o milagre. Tenha fé, irmão, tenha fé, que Deus vai te recompensar, Deus vai te fazer aquilo que você está pedindo, porque você está fazendo conforme aprendeu na palavra de Deus. Oh, grande Deus. Mais uma coisa, o 5º passo, não desistir. Essa aqui é importante, é interessante. Na Bíblia, aqui no capítulo... os irmãos depois irem acompanhar, capítulo 15, do versículo 21 a 28 de Mateus, fala da mulher cananeia. A Cananeia era um povo diferente, não era o povo dos judeus, era lá de Caná da Galileia. Então ela vinha gritando atrás de Jesus, Jesus tem compaixão de mim, Jesus tem compaixão de mim. Jesus não ouvia, diz o texto que ele ouviu, mas não deu atenção, deixou para lá. E os discípulos chegaram e Jesus, despede ela vinha muito tempo gritando, já está ficando chato, essa irmã chorando aqui, irmão está chata, essa irmã está... Jesus está desde lá atrás, ela vem gritando, vem falando, o senhor não vai fazer nada, manda ela embora, despacha ela, fala que não tem jeito para ela. Jesus falou, não, peraí, vamos ver o que está aqui. E ela chegou e falou, olha Jesus, eu preciso de um milagre. Eu preciso de um milagre. Jesus falou, não, mas a bênção não é para esse povo, é para o povo escolhido. Ela disse, porque nós estamos falando agora sobre não desistir. Ela continuou insistindo com Deus, com Jesus, e falou, olha, mas mesmo os cachorrinhos, porque Jesus falou assim, não é lícito, deixa eu ler lá, não é lícito nós deitarmos o pão aos... Mulher cananeia. Jesus falou assim, ela disse, sim Senhor, não, antes. Então chegou ela e o adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse, não é bom pegar o pão dos filhos e deitar aos cachorrinhos. Veja a posição que o Senhor colocou ela nesse momento. Mas ela não desistiu. Ela, de certa forma, foi humilhada, foi rebaixada pela palavra que estava recebendo. Mas veja o que ela disse. E ela disse, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Ela não desistiu, mesmo ela recebendo uma palavra contrária. Muitos irmãos, eu tenho visto na igreja, em várias igrejas por aí, que o irmão está na igreja, está até firme, está indo bem, está congregando, está em comunhão, mas aí de repente ele recebe uma palavra contrária, uma coisa que ele não gostou. Aquele irmão pregou um negócio que eu não concordo. Se for desse jeito, eu não vou mais na igreja. Meu irmão que é assim. Aquele irmão ali falou um negócio ali que eu não gostei não. Se o pastor não disciplinar ele, eu vou sair. Ó irmão Nilson, aquele irmão lá eu não vou congregar junto com ele não. Ou tira ele da igreja, ou põe ele lá pro caju, lá pra sé. Não quero esse irmão aqui não, porque ele tem umas ideias diferentes. Ele falou um negócio que eu não gostei não.